Ok, então a gravação está aberta, microfone está aberto, e com isso nós estamos então iniciando nosso estudo de hoje, que é o último subtítulo do subtítulo 7 do capítulo 1. Hoje nós encerramos então o capítulo 1. Deixa eu ver os microfones abertos interferindo. Acho que o Kennedy ainda está com o microfone aberto. Não sei se a Ivete também. E para nós começarmos, Ivete, eu acho que teu microfone está aberto, Ivete. Tô catando aqui, não tô me achando. Ah, tá. Mas vai aparecer. Vai, daqui a pouco aparece. Isso. Então, como a gente já sempre tem feito, e isso potencializa enormemente nossa hora de estudo, a gente faz um momento de entrega da nossa intenção para esse estudo. É um momento de se concentrar, eu gosto de fechar os olhos para concentrar a minha vontade nisso que é a entrega do meu aparelho de aprendizagem ao Espírito Santo. Que ele se utiliza através da nossa capacidade de aprender, através do nosso raciocínio lógico, que o Espírito Santo se utilize deste canal para trazer aquela mensagem que ele sabe que nós estamos prontos a aprender, a praticar desse estudo de hoje. Então, colocando esta meta, que essa hora é entregue ao Espírito Santo, nós vamos começar então hoje o nosso estudo sobre a distorção dos impulsos para os milagres. E a tônica mais forte de hoje, que a gente vai ver hoje, é Jesus como o maior psicólogo que existe. Jesus aqui ele tem um entendimento da origem, da causa do que nos acontece aqui no mundo, que nenhum terapeuta, nenhum psicólogo, psicoterapeuta sozinho consegue alcançar, porque ele vai além daquilo que está ao nosso alcance aqui no mundo físico, na nossa percepção física. E hoje ele vai dar uns toques, então, nisso, no que está anterior aos nossos pensamentos conscientes, anterior à nossa mente. Então, é uma coisa assim maravilhosa que só pode vir mesmo de uma mente desperta, de uma mente que já sabe quem ela é em Deus. Então, não há como não se encantar por Jesus e ter esse conhecimento e por ele compartilhar desse conhecimento conosco. Porque se ele não pôde compartilhar com muitas coisas há 2000 anos atrás com seus discípulos, porque eles não estavam prontos, hoje ele está já compartilhando conosco nesse livro. Por quê? Porque nós já estamos então prontos para isso. E por isso também, então, essa nossa intenção de oferecer ao Espírito Santo para que esse trabalho realmente venha a nosso favor, porque existe uma parte de nós que quer aprender isso, aquela parte ainda ligada com a nossa mente certa. Então, colocando isso, por que eu falei isso? Porque ele vai falar muito de impulsos físicos aqui, e ele começa dizendo assim, sobre essas distorções dos impulsos para milagres. As tuas percepções distorcidas produzem uma cobertura densa sobre os impulsos para os milagres, fazendo com que seja difícil para eles alcançarem a tua própria consciência. Então, o que ele está dizendo aqui? Nós, como criatura de Deus, ou como extensão de Deus, Deus, ele é a própria
criação, o amor em extensão. E nós fomos feitos à semelhança dele. Então, é nossa vontade também se estender, se crescer, se expandir, como o Pai. Então, o Pai cria através da sua extensão, nós criamos no céu através da extensão. Só que aqui, após a queda, o que aconteceu? Nós perdemos a consciência de quem nós somos no céu. Nós esquecemos quem que nós somos. Mas o fato de nós termos esquecido quem que nós somos, isso não fez com que a gente perdesse essa característica. Nós continuamos tendo a vontade de criar, como nós tínhamos no céu, como nós temos no céu. Só que essa vontade, ela está bloqueada. Só dar um oi para Iracira, bem-vindo. Estamos começando com o nosso estudo agora. E essa nossa vontade, que é de Deus, ela continua dentro de nós, mas ela está no nosso inconsciente, nós não estamos conscientes dela. Por quê? Porque nós estamos conscientes de uma figura ou de uma imagem que está separada de Deus. Na nossa consciência, nós nos separamos de Deus, mas na realidade não. Então, as nossas percepções agora aqui, dentro daquilo que eu estou consciente, elas produzem uma cobertura densa sobre os impulsos para os milagres. O que é o impulso para os milagres? Dentro do sonho ainda, mas nós estando alinhados com a nossa mente milagrosa, ou com a mente do Espírito Santo, ou com a mente certa, podemos dizer também. Porque ao nos pensarmos separação e virmos a esse mundo, nós viemos naturalmente identificados com o ego, mas a correção dos pensamentos do ego nos acompanhou, que é o Espírito Santo. E o ego, ele faz esse mundo aqui, e o Espírito Santo corrige esse mundo através da mentalidade milagrosa. Então, os milagres são a percepção corrigida da mente faltosa. Os milagres é a ação da mente certa, vamos chamar assim. Então, todos nós temos impulsos para milagres, porque o Espírito Santo está em nós, mesmo que a gente não esteja ciente. Só que esses impulsos para milagres que vêm originalmente do ser de Deus, que é a vontade de criar, aqui no mundo, então, é a vontade de estender amor, no ego, eles se transformam, então, em, como ele diz aqui, em impulsos físicos, ele vai falar mais adiante, nas percepções. Então, ele continua, a confusão entre impulsos milagrosos e impulsos físicos é uma das maiores distorções da percepção. Então, aqui já entra a parte que eu chamei Jesus de maior psicólogo do mundo. Porque o que é todos os impulsos físicos que nós temos? Todas as vontades que nós temos dentro do mundo aqui, os impulsos físicos. É o ego pegando a nossa vontade de criar como Deus nos fez, com vontade de criar, no entanto, usando essa vontade a serviço do corpo, a serviço de um ser individual. E aí eles se transformam em impulsos físicos. E esses impulsos físicos, por sua vez, então, eles escondem essa vontade de sermos uma mente de novo. Então, os impulsos físicos, em sua origem, eles nada mais são do que a vontade de crescer, de criar como Deus. Então, em origem, tudo que nos perturba, toda forma de pensamento que temos, todos os impulsos de tanto os negativos como positivos, de proteção, de beleza, impulsos sexuais, os apetites, todos os apetites, em sua origem, eles só vieram a existir porque lá na nossa mente, apesar de nós não estarmos cientes disso, é nossa vontade de crescer, criar.
não crescer, criar. É a nossa vontade, então, expandir, dar-se como Deus se dá totalmente. Então, esta é a origem de todos os impulsos, mas quando o ego bota a mão nisso, ele coloca tudo de cabeça para baixo. E então ele distorce essa vontade, pega aquela vontade que nós temos de sermos um só em espírito, em unicidade perfeita, ele pega isso e distorce e traz aquilo tudo para apenas uma percepção dentro de um corpo, para cada um. E aí vira em impulso físico. Por isso que todo ser vivo tem impulsos, assim como a árvore tem o impulso de crescer, nós, através do cérebro, temos nossos impulsos aqui no mundo também, e por isso que também toda a psicologia aqui no mundo, para corrigir qualquer pensamento faltoso daqui, se ele não for corrigido em sua origem, se não for reconhecido que a origem dele ainda é a vontade santa que nós temos de criar como Deus cria, é apenas uma percepção equivocada. Se essa percepção não for corrigida, nós podemos trabalhar e se não é como tampar buracos, mas vai surgir de uma outra maneira. Então a gente cura alguma coisa aqui, vai aparecer de outra forma. Então este é o papel, então essa explicação de por que todos os pensamentos perturbados que a gente tenha, ou aquelas vontades de serem boas aqui no mundo também, tudo é reflexo, tem sua origem em quem que nós somos em Deus. E ele continua dizendo, lá no 1:3, os impulsos físicos são impulsos milagrosos dirigidos equivocadamente. Por quê? Porque são dirigidos pelo ego. Impulsos milagrosos é a mesma coisa que os impulsos físicos em sua origem, só que conduzidos pelo Espírito Santo. Então, no Espírito Santo, todo impulso que eu tenho e que pelo ego é para me ferir ou para separar, para provar que eu sou um ser individual, no Espírito Santo é para curar, para reconhecer o meu irmão como um igual a mim. Então, é impulso milagroso. E aí a gente passa a estar dentro do Espírito Santo, a gente passa a estar sob a orientação ou sob o professor do Espírito Santo, dos milagres, que não está atrelado a nenhuma lei física do mundo aqui. Por isso que os milagres funcionam. E Jesus continua explicando, todo prazer real vem de se fazer a vontade de Deus. Por que o prazer real vem de fazer a vontade de Deus? Porque nós fomos feitos pela vontade de Deus e pela aceitação de nós também compartilharmos dessa vontade. Então, a vontade de Deus, na verdade, é a nossa própria vontade. Qualquer coisa contrária a essa vontade, nós estamos indo contra nós mesmos. Não é só contra Deus, é contra nosso ser real. Então, o prazer real, ele vem de sermos um com Deus, de voltarmos à consciência de céu na nossa mente. O que o ego oferece aqui de prazer é apenas uma distorção para o herói do sonho, para o corpo. E ele até continua falando do prazer real. Isso é assim porque não fazê-la é uma negação do ser. Então, não fazer a vontade de Deus, que é a nossa vontade, é negar a nossa vontade, é negar o nosso ser, é negar que nós somos um com Deus, quando a gente se opõe à vontade de Deus. E o ego é a própria oposição a Deus. Então, nós estamos, ao estarmos com o ego, nós não só estamos negando a Deus, mas estamos negando a nós mesmos. E como é que a gente não vai ficar perturbado se eu estou me negando a mim mesma? Então, isso explica por que nada dentro do ego pode ser curado definitivamente. Dentro do ego. A única coisa é sair do ego. É sair do deserto. É ir para o Espírito Santo.
Então, a negação do ser, ela resulta em ilusões, enquanto a correção do erro traz a liberação disso. Então, negar o nosso ser, negar a vontade de Deus, ela produz ilusões. Assim como já produziu esse mundo físico aqui, já produziu a ilusão de que eu sou um ser separado de Deus. Só que a correção, eu olhando agora com o Espírito Santo, traz a liberação dessa crença. Então, o olhar do Espírito Santo, ver com o Espírito Santo é a correção do pensamento faltoso do ego. Então, com a ideia da queda, quando nós aceitamos o que o ego falou que nós éramos, agora precisamos de correção. E o Espírito Santo é essa correção. Não enganes a ti mesmo, aceitando que podes te relacionar em paz com Deus ou com teus irmãos através de qualquer coisa externa. O ego nos deu um corpo, um herói do sonho, né? Ele nos deu uma coisa externa. A comunicação com Deus e com os irmãos, ela acontece a nível de espírito, porque a nossa realidade ainda é espírito. É a mente que serve ao espírito. Então, qualquer coisa que não seja uma comunicação de mente para mente ou de espírito para espírito, que é a nossa verdadeira comunicação com Deus ou relacionamento com o irmão, se não for assim, não é relacionamento. É barganha, é eu querendo autoafirmação do eu mesmo, do eu separado, mas não é um relacionamento. O único relacionamento real que existe e que reflete a verdade de quem nós somos, então é quando a gente se relaciona em paz com Deus ou com os irmãos, através da nossa mente e através do Espírito, ou seja, através do Espírito Santo. O ego, então, ele não conhece relacionamentos reais. Ele conhece barganhas, ele faz negociatas com os irmãos, mas ele não se relaciona realmente. E agora que Jesus, no 2, ele faz um apelo para nós, para nos trazer, nos centrar no que nós somos. Ele, como psicólogo perfeito como ele é. Criança de Deus, tu foste criada para criar o que é bom e o que é belo e o que é santo. Não esqueças disso. Por pouco tempo, o amor de Deus ainda tem que ser expresso através de um corpo para outro, porque a visão ainda é tão tênue. O que é a visão? Ver no curso em milagres é pensar. Então, o pensamento do Espírito Santo, na nossa consciência, ele é ainda muito tênue. Não que a voz do Espírito Santo seja fraca, mas enquanto que a nossa mente, ela ainda é dividida, enquanto ela é conflitada, ela escuta duas vozes. E ao escutar duas vozes, a voz do Espírito Santo, naturalmente, ela, na nossa experiência, ela parece fraca. Então, por isso que temporariamente nós ainda precisamos expressar o amor de Deus de corpo para corpo. Como nós estamos fazendo aqui, mesmo sendo virtual, mas é online, a gente está se vendo, a gente está se comunicando de um corpo para o outro, mas a verdadeira comunicação aqui, que está acontecendo aqui, é na mente. E mesmo quem esteja escutando, quem vai escutar depois a gravação, também vai estar nessa comunicação, nessa mesma comunicação que nós estamos tendo agora, porque a comunicação está acontecendo na mente. A única diferença de quem vai assistir agora, depois é que a gente não vai ver o corpo dela como estão vendo agora o de vocês. A única diferença. Mas a comunicação, então, está acontecendo na mente. Então, por isso que por pouco tempo o amor de Deus ainda precisa ser expresso por um corpo. E nisso o corpo é abençoado. E ele continua, a melhor forma de usar o teu
o teu corpo, é utilizá-lo para ajudar a ampliar a tua percepção, de modo que possas conseguir a visão real, da qual o olho físico é incapaz. Então, a visão real não tem nada a ver com visão dos olhos. Como eu falei, ver é pensar. Então, alcançar o pensamento real. Qual que é o pensamento real que eu tenho aqui ainda, que me acompanhou na queda? O pensamento do Espírito Santo. Então, o que o corpo serve? O que o meu aparelho de aprendizagem, o meu cérebro, para que ele ainda é útil? Para mim, oferecer ele ao Espírito Santo, para que ele ensine através dos seus pensamentos, que eu aprenda que os pensamentos do Espírito Santo, na verdade, são os pensamentos que eu, na minha real vontade, quero ter. E são os meus pensamentos também. Apenas eles estavam bloqueados por uma densa camada de equívocos que o ego jogou em cima. Mas eles estavam lá o tempo todo. E continuam lá. Então, o corpo ainda é útil para isso. Aprender a fazer isso é a única utilidade verdadeira do corpo. Então, aqui o corpo ganha um propósito santo. Ele não é mais endeusado em si, ele é um aparelho, um instrumento de aprendizagem, mas o propósito dele é santo. Ele passa a servir ao Espírito Santo, e aí o Espírito Santo se comunica através de um corpo a nós. Então, como Jesus disse acima, por pouco tempo isso ainda é necessário. Enquanto nós ainda funcionarmos numa mente conflitada, nós não conseguimos ouvir só ao Espírito Santo. Então, como é que a gente vai, como é que nós vamos resolver então esse problema da mente conflitada? Através do perdão, perdoando-nos por pensarmos que temos uma outra parte, perdoando-nos por acreditar na crença que é o ego. E no momento que isso acontece, é o que a gente chama de despertar. É o que Jesus, é o que os outros mestres conseguiram. Então, esta é a meta da aprendizagem. E aqui um pouco de psicologia ainda de Jesus, explicando um pouco mais sobre nossos pensamentos duais aqui. E agora ele vai falar de fantasias. E fantasias, cada um que nasce no mundo tem as suas próprias, tem seu repertório particular de tudo que tipo de fantasias. Então, a fantasia é uma forma distorcida de visão. Então, de novo, aquele impulso do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, o Espírito, ele não dorme, ele pensa, ele cria o tempo todo. Só que como o ego está no comando dos nossos pensamentos, enquanto ele está no comando, ele distorce esses impulsos para fantasias. O ego quer fazer a mesma coisa do Espírito Santo, só que ao invés de criar amor, ele cria fantasias. Então, esta é a origem, de novo, das fantasias também. A origem inicial vem da nossa vontade de fazer a vontade de Deus e a nossa vontade. E o Espírito Santo, então, tem esse conhecimento da nossa vontade. Mas quando o ego está no comando, ele distorce isso tudo para fantasias. Qualquer tipo de fantasia são distorções, porque sempre envolvem a torção da percepção em irrealidade. Então, mesmo o que os olhos físicos aqui querem atestar que é verdadeiro, que é o mundo físico aqui, ainda é uma grande fantasia da mente, ainda é uma grande projeção, ainda é um sonho. Assim como todos os sonhos noturnos que a gente tem, na verdade são fantasias, porque quando a gente desperta, a gente viu que a gente não foi lá onde a gente estava dentro do sonho, assim a mente também fez esse mundo aqui, que é uma grande fantasia, e por isso que isso envolveu a torção da percepção em irrealidade. Só que enquanto estamos presos no sonho, isso é muito real para nós. Então, para nós é verdadeiro, mas não é verdadeiro
no sentido de realidade em Deus. Ações que brotam de distorções são literalmente as reações daqueles que não sabem o que fazem. Que Jesus está parafraseando uma frase da Bíblia, lá na crucificação, que ele é tido como dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aqui ele estende todos os que estão dentro do ego, estão dentro da fantasia, na verdade eles não sabem o que fazem. O impulso para milagres deles, o impulso de fazer a vontade de Deus, está distorcido em fantasias, e isso leva a ações. E essas ações, eles, na verdade, o ser real não sabe o que está fazendo. A fantasia é uma tentativa de controlar a realidade de acordo com as necessidades falsas. Então, controlar ou distorcer a condição de céu, distorcer a condição de que nós ainda estamos em Deus para um universo à parte de Deus. Então, e dentro desse universo à parte, existe todo tipo de necessidades falsas. Para isso, nós temos, de novo, o herói do sonho, o corpo, cheio de necessidades falsas. Torce a realidade em qualquer sentido e estás percebendo de maneira destrutiva. Então, qualquer pensamento que não seja do Espírito Santo, que é o reflexo do pensamento de Deus ou da nossa vontade, qualquer coisa fora disso é um pensamento destrutivo, é um pensamento egóico, é um pensamento ilusório. E fantasias são um meio de fazer associações falsas e tentar obter prazer através delas. Por isso que o ego consegue nos provar que nós podemos sentir prazer através das sensações do corpo. Na verdade, o único prazer real que existe é de se fazer a vontade de Deus, que é a nossa vontade. Mas dentro do ego, o ego conseguiu distorcer através de fantasias, e agora os apetites são gostosos, numa viagem é gostoso. Jesus não está dizendo que enquanto que nós acreditamos nisso, nós não devamos fazer isso. Pelo contrário, mais adiante ele ensina então a perdoar-se e a fazer. De qualquer maneira, seguir então essas fantasias por enquanto, mas não endeusá-las, não idolatrá-las, saber que elas são fantasias, simplesmente isso. Aí, no momento que elas são retiradas, ou que o ego, porque o ego joga muito rapidamente de alegria para dor, ele consegue transformar isso de um instante para o outro. E quando a fantasia não fica mais boa, nós já também não vamos sofrer, porque o nosso prazer real não vai estar na fantasia. Isso é apenas um instrumento temporário que a gente ainda se apoia enquanto acredita que está num corpo. E então está tudo bem em utilizá-las, mas sem endeusá-las. Pelo contrário, oferece ao Espírito Santo a alegria que a gente pode obter para que ele a devolva purificada para nós, livre de culpa. Fantasias, então, são um meio de fazer associações falsas e tentar obter prazer através delas. Mas, embora possas perceber associações falsas, jamais podes fazer com que sejam reais, exceto para ti mesmo. Tu acreditas no que fazes. E isso a gente viu até na aula passada, onde ele disse que nesse ponto do acreditar, não em conteúdo, mas nesse ponto de acreditar, nós somos iguais a Deus. Deus acredita em nós porque Ele nos fez. Ele acredita no ser real. Nós acreditamos no mundo do ego porque nós o projetamos, nós fizemos o ego. Então, nesse ponto, nós também passamos a acreditar naquilo que fizemos. Por que Jesus está repetindo isso? Porque agora ele vai botar o lado positivo disso. O lado negativo é que
nós passamos a acreditar no ego e agora ele ficou real para nós. E o Espírito Santo ficou esquecido. Mas o lado bom do fato de tudo que nós acreditarmos para nós se torna real é que se ofereceres milagres, serás igualmente forte na tua crença neles. Então, nós oferecemos os milagres, se nós oferecermos os pensamentos do Espírito Santo, nós também vamos acreditar neles. Tal é o poder da crença. Então, aqui Jesus está nos ensinando a nós usarmos de forma positiva o fato de que nós temos a capacidade de acreditar em algo que ninguém mais acredita, e para nós isso se torna real. Então, se ninguém mais acreditar em milagres, mas um de nós acreditar e praticar, eles vão funcionar para essa pessoa. Por que vão funcionar? Porque o poder de acreditar em uma coisa que eu escolho acreditar está em mim. Então, isso que o ego se apoderou para garantir a sua autossobrevivência, garantir que a sua realidade, agora o Espírito Santo usa com um novo propósito. O Espírito Santo usa da mesma capacidade para nós virmos a ser trabalhadores em milagres. A força da tua convicção, falando em milagres, em trabalhar em milagres, a força da tua convicção sustentará, então, a crença de quem recebe o milagre. E aqui está a maravilha. Nós não precisamos, não é preciso que a pessoa que receba o milagre acredita em milagre. Lembrando que milagre é a comunicação de mente certa para mente certa. É uma percepção corrigida. Então, uma pessoa, ela pode nem sequer desconfiar de nada de mente certa, mente errada, pode ter aversão completa a Deus, pode ser totalmente ateia, mas se a ela é oferecida uma mentalidade milagrosa, e aquela pessoa que oferece por um instante, ela está na sua verdadeira, na sua mente certa, essa outra pessoa que se dizia totalmente ateia, a mente certa dela se comunica com através desse milagre. A mente certa dela é acionada, porque as mentes elas se comunicam, mas só no mesmo nível. Mente certa só se comunica com mente certa. Então, mente do Espírito Santo, como eu sempre digo, só existe um no Espírito Santo, não existem dois. Então, o Espírito Santo que está no meu irmão é o mesmo que está em mim. Então, por isso que ele se comunica. E então, quando eu oferecer um milagre para o meu irmão, como ele diz aqui, a minha convicção, ela supre a convicção que falta no meu irmão. Por isso que funciona. Não estou falando de milagres de efeito físico. Estou falando da liberação da mente. Fantasias vêm a ser totalmente desnecessárias à medida em que a natureza inteiramente satisfatória da realidade vem a ser aparente tanto para quem dá como para quem recebe. Então, imaginem Jesus há 2000 anos atrás ou qualquer outra pessoa iluminada que esteja dentro de um corpo. Ela não necessita mais nenhuma fantasia para estar em estado de graça constante ou num êxtase celestial. Por quê? Porque ela tem a mentalidade milagrosa. Ela já tem a graça do Espírito a seu dispor o tempo todo. E nenhum impulso físico chega nem sequer perto do prazer real que é estar em estado de graça de Deus. Então, por isso que as fantasias elas se tornam totalmente desnecessárias à medida que a nossa mente vai sendo curada das falsas crenças de que o ego tem alguma coisa a me oferecer, ou que o ego tem alguma coisa melhor que o Espírito Santo a me oferecer, ou que o mundo tem alguma coisa melhor a oferecer do que a consciência do céu. Então, se o céu é tão bom, por que a gente já não pula agora imediatamente para o céu?
porque nós ainda temos um processo de culpa para ser curada antes de vivenciarmos esse estado de graça definitivo. E isso Jesus vai falar aqui adiante. Mas, por enquanto, então, ele está esclarecendo sobre fantasias, que é uma resposta do ego para os impulsos de Deus dentro de nós, mas que no momento que a gente descobrir o prazer real, que é servir ao Espírito, as fantasias perdem totalmente a sua atração sobre nós. A realidade é perdida através da usurpação que produz tirania. Então, a realidade, ela é tão perfeita, ela não precisa de fantasias. Mas a consciência disso fica perdido. E aí a gente se coloca num estado que produz tirania. O ego é o maior tirânico que existe. Enquanto restar um único escravo andando na terra, a tua liberação não é completa. E aqui, mais uma vez, então, vem o fato de nós sermos um só filho de Deus, uma só mente. Enquanto que um aspecto da mente, um único pensamento, o último ser humano, então, da face da terra, ainda não tiver voltado em consciência a ser um com o ser que ele é, ninguém é completo. Jesus não é completo, nós não somos completos, não na realidade, mas na nossa consciência. Leonardo, tem alguma... Pode abrir o microfone? Tenho, Ingrid. Sim. Está me ouvindo bem? Tudo? Está dando eco aqui, mas eu vou me concentrar. É porque eu tenho uma pergunta, já tentando me perguntar e me responder ao mesmo tempo. Sim. Toda filiação está nesse sonho de separação? Jesus explica no curso que um pensamento pensou separação e depois se fragmentou. Então, dentro do sonho, tudo dentro do sonho veio de um pensamento. Então, de um aspecto, de uma impossibilidade, de um pensamento ao qual foi dada uma crença. Então, o que está abaixo disso faz parte do todo. Então, se considerar o nível 2, que é o nível aqui do mundo físico, toda a filiação faz parte da separação. Se nós considerarmos o nível 1 de que só Deus é real, então, na verdade, ninguém está aqui, mas tudo aconteceu num único pensamento. Então, a filiação no nível de Deus é diferente do que o nosso cérebro processa aqui. Sim, no nível 1, todos nós estamos no céu, estamos libertos, estamos conscientes. Isso. Ninguém está dormindo no nível 1. E no nível 2, um único pensamento de Deus, então, dormiu. Um único pensamento do Filho. Então, e depois se fragmentou. Dentro esse um único pensamento. Então, por isso que esse um único pensamento precisa se unificar. Por isso que até o último pedacinho de fragmento voltar a saber que ele é esse único pensamento que ele teve de separação, aí todos voltam. Então, aqui no mundo, sim, todos que jamais, Jesus diria, porque não é real. Então, todos que jamais vieram aqui fazem parte da separação. Mas esse todos aqui é só um diminuto pensamento no céu. Sim, sim. É meio confuso no negócio holográfico, mas, por exemplo, Jesus, ele está fora do sonho, totalmente. Mas em função de nós todos ainda nos termos nos libertado de Jesus, então também não está liberto. Ele está esperando também. Perfeito. A nossa... Perfeito. Só lembrando que como ele não está preso ao sonho, ele não está no tempo e no espaço. Então, ele não está esperando dentro de um conceito como nós chamaríamos dentro de tempo e espaço. Está esperando esse único instante a mais. Ele está na eternidade, esperando para ele é um instantezinho. E para ele é um instante. A nossa libertação acontecer. É isso que ele quis dizer aqui. Enquanto um escravo estiver na terra, a tua liberação não é completa. Jesus diz, ele precisa tanto de nós quanto nós dele, para
tornar o Filho de Deus íntegro. E Deus precisa Mas essa tanto de espera, nós como nós dele. mas essa espera para Jesus é só um instante, É né? só Porque um ele está fora do instante. tempo e espaço. Para todos os despertos é só um instante a mais, só um instante. Para nós, dentro do sonho, nós que ainda acreditamos em tempo e espaço, pode parecer quase uma eternidade. Para quem desperta, é um instante. Tá legal, e E obrigado. isso é libertador, Desculpa ter saber interrompido. disso. É, Certo. E como ele continua aqui, então, a restauração completa da filiação, então essa filiação aqui da ideia de separação é a única meta daquele que tem a mente voltada para o milagre. Então, o objetivo do milagre, porque no céu não tem milagre, porque no céu não há falta. O milagre supre uma falta. E qual é o objetivo, então, do milagre aqui, ao suprir a falta? A restaurar de novo a consciência de céu a nós. Por isso que ele diz que a restauração completa da filiação, despertar todos os pensamentinhos que se acreditam em estarem separados. Esta é a meta da mente milagrosa. E por isso que Jesus nos convoca a sermos trabalhadores em milagres. Trabalhador em milagre não é sair impondo mão e fazendo um corpo debilitado sair caminhando de forma saudável. Então, o milagre que Jesus nos pede é nós virmos a aceitarmos a visão do Espírito Santo na nossa mente. Aceitarmos o professor do Espírito Santo para corrigir os pensamentos faltosos do ego. E a meta, então, é justamente corrigir Eu acho isso. tão vago. Eu sinceramente, não sei se é porque eu sou nova aqui, eu acho isso tão vago. Como corrigir? Porque para mim, milagre sempre foi isso: você botar a mão e sei lá, um cara que está moribundo ficar ótimo. Isso para mim é um milagre. Isso é Né? um aspecto físico. Eu também, como eu sou nova aqui, eu estou dizendo o que eu sei. Sim, perfeito. Não adianta eu ir adiante sem entender o que é o milagre, porque na verdade o milagre é todos nós sabermos que nós somos um. Esse é o milagre? Esse é o milagre. Ali que está a cura. Porque Jesus usa os termos por nós conhecidos que o ego usa o milagre assim como você falou, o efeito físico. No ego, milagre é efeito físico. No curso, o milagre é a cura da causa na nossa mente. E então é isso que você falou, isso é o verdadeiro milagre. É eu olhar de volta para o mundo que o ego fez através da visão do Espírito Santo, através dos pensamentos do Espírito Santo. E então o Espírito Santo é o quê? Ele é a correção. Em que sentido desse mundo? Se esse mundo não é real, para que corrigi-lo? Para torná-lo a antessala do céu. Porque se nós, dentro do ego, fôssemos agora abruptamente jogados para o céu, nós teríamos medo de Deus, porque aqui na separação nós só viemos a pensar em separação porque acreditamos que separamos de Deus. E ao acreditar, nós também automaticamente acreditamos que nós ofendemos a Deus, nós usurpamos o poder de Deus. E agora nós temos medo de ficar face a face a Deus, embora que esse medo seja inconsciente e aqui ele se manifeste que nem as fantasias, que nem, como ele diz aqui, que nem os impulsos, todos os medos do mundo que a gente experiencia aqui, eles têm sua origem nesse medo de Deus, que é o último medo a ser desfeito. Então, o milagre, ele corrige, então, o equívoco, aquilo que vai contra Deus, aquela vontade de ser à parte, para uma vontade de estar de novo com Deus. No momento que essa vontade é de ser una com Deus, ela está alinhada com Deus. E no momento que ela está alinhada com Deus, não há mais medo. E aí o próprio Deus pode dar o último passo. Então, é vago para quem está iniciando, sim, isso aqui são muitos anos aqui estudando para parecer simples para mim,
Mas no próprio texto, Jesus vai voltar várias vezes a falar nisso. Então, a cada vez vai clareando um pouco mais. Oi, Ingrid. Oi. Eu esqueci o nome da colega, né, que está falando de milagre. Adriana. Então, Adriana, né? Também, né? Também aprendendo. Mas o milagre é assim, quando a gente, numa ação, né, percebe que você agiu de acordo com o Espírito Santo e aquilo te dá a sensação de paz. E antes, quando você assim, não percebia, quando você está alinhada com o Espírito Santo, aquilo não te trazia paz, te deixava incomodada. Como ali em cima estava falando que as flores brotam de distorções, são literalmente as reações daquele que não sabe o que fazem. Então, assim, quando a gente surtava qualquer coisinha, mesmo que você não surtava, mas só aquele pensamento de briga, né, de surtar lá, distorcida, né, como falou ali, aquilo é você agir com o ego. Hoje, quando você percebe que mais vezes você está agindo com o Espírito Santo, de acordo, as suas ações já te trazem mais paz. Você percebe aquela leveza, aquele estado santo. Isso é milagrar, né? Perceber o milagre. É esse o milagre. Sim, essa paz. E nisso, Jesus, o Espírito Santo, está no comando das coisas. Okay. E aí, eventualmente, até coisas físicas podem suceder-se disso, mas não é o objetivo. A cura da mente, né? A trazer a paz para a mente, que é o objetivo. Obrigada, Magna. É isso mesmo. E voltando, por isso que e agora Jesus tem aqui um resumo, ele sempre no fim do capítulo, no último tópico, sempre traz um resumo, e ele diz, esse é um curso de treinamento da mente. Lembrando sempre que a mente, ela está fora do espaço e do tempo. A mente não é o cérebro. O cérebro é o aparelho físico que temporariamente eu preciso para pensar os pensamentos da mente. E então Jesus diz, esse é um curso de treinamento da mente, não é do cérebro, não é do ser individual, não é do ego. É essa mente que está sendo treinada a perceber quando está com o ego e quando está com o Espírito Santo. Porque no momento que ela souber escolher, ela automaticamente vai escolher o que lhe dá paz e alegria, e não o que a fere e traz dor. Porque o ego, ele fere e traz dor à mente. Então, Oi. Só um minutinho. O que é a mente? A mente. Mente é vamos ver se eu consigo descrever com palavras, mas é o agente ativador do espírito. O espírito em si não cria, precisa uma vontade para criar. A mente é aquele agente ativador que faz a vontade. É abstrato, mas eu não sei se deu para captar. Então, o agente ativador é a máquina pensante que cria no céu. Continuando, então, aqui, que o curso é um treinamento da mente, e todo aprendizado envolve atenção e estudo em algum nível. E isso é óbvio, quem quer aprender uma profissão aqui no mundo físico, tem que ir numa escola física, né, sobre coisas físicas, estudar. Se eu quero aprender a servir ao espírito, ao invés do ego, eu tenho que ir treinar a minha mente. No nível que eu quero agir, eu preciso treinar. Então, algumas partes posteriores do curso se baseiam tanto nessas sessões iniciais que elas requerem um estudo feito com cuidado. Aqui, Jesus está falando do que vai vir adiante aqui no curso em Milagres, que isso tem que ser muito cuidadosamente estudado e aprendido para nós assimilarmos, para termos proveito. Então, tu também necessitarás delas para a preparação. Preparação de quê? Para trabalharmos em milagres, trabalharmos com a mente do Espírito Santo. Sem isso,
podes ficar temeroso demais com o que virá para usar o curso construtivamente. Então, se Jesus não explicasse tão minuciosamente, se nós não levássemos, não colocássemos tanta disposição de aprender o curso, o ego usaria o curso para nos amedrontar. Então, Jesus ele tem um cuidado extremo como professor de levar da melhor forma possível, nos conduzir a aprendermos sem nos amedrontar, nos ensinando os nossos equívocos, né, nossos erros, sem aumentar a culpa. Pelo contrário, desfazendo a culpa. Então, contudo, à medida em que fores estudando essas partes iniciais, começarás a ver algumas das implicações que serão ampliadas posteriormente. Então, alguma coisa nós já vamos captando aqui, nós já estamos aprendendo. É necessário um fundamento sólido devido à confusão entre medo e reverência, a qual eu já me referi e que é feita frequentemente. Então, logo que nós estudamos os 50 princípios, lá no segundo subtítulo, nós já aprendemos a diferenciar que a nossa mente, o espírito, ele, quando está diante do seu Criador, ele tem um estado de reverência pela gratidão por ser criado pelo Criador, mas não de medo. Se nós fôssemos ainda junto com o ego colocado diante de tal situação, nós ficaríamos com medo, porque o ego sabe que ele não existe. Então, na presença de Deus, ele tem medo de ser desfeito. Então, por isso que tem que ser cuidadosamente aprendido esse curso, para ele não trazer medo, e sim liberação. Liberar o medo. Esse é o objetivo, e não aumentar o medo. Eu disse, agora Jesus falando, né, na pessoa dele, eu disse que a reverência não é apropriada em relação aos filhos de Deus, que não deves experimentar, porque não deves experimentar a reverência na presença dos teus iguais. Então, Jesus e todos os demais mestres, eles são igual a nós. Como ele colocou, a única diferença entre ele e nós é que nós ainda acreditamos no impossível ou em fantasias. Nós ainda acreditamos no ego e ele já não acredita mais. A única diferença. Mas ele é um filho de Deus tanto quanto nós, nem mais nem menos. Todavia, foi também enfatizado que a reverência é apropriada na presença do teu Criador. Então, a reverência é um estado de adoração. Isso é apropriado na presença do Criador. Eu tenho sido cuidadoso para esclarecer meu papel na expiação, sem exagerá-lo ou atenuá-lo. Estou também tentando fazer o mesmo com o teu. O que Jesus explicou até aqui? Que ele encabeçou esse plano, então, do perdão, que colapsa o tempo, porque tudo já aconteceu. Nós já estamos de volta na consciência do céu, mas nós estamos revivendo aquele único instante de separação, momento a momento. Para isso criamos o tempo e o espaço. Então, Jesus agora, através do perdão, ele colapsa esses intervalos de tempo, e é papel dele rearranjar esse tempo através do perdão. Ele deixou isso bem claro. E ele quer que a gente faça parte disso também, à medida que nós vamos corrigindo nossa mente. Que a gente faça o mesmo que ele. Por isso que ele está... E como que nós vamos mais rapidamente conseguir isso? Através do perdão e da mentalidade milagrosa, que é uma ferramenta do perdão. Então, a mentalidade do Espírito Santo vai nos ajudar a fazer o nosso papel. Tendo salientado que a reverência não é uma reação apropriada a mim, devido à nossa igualdade inerente. Tenho salientado, sim. Então, nós e Jesus somos o mesmo.
Alguns dos passos que vêm mais tarde nesse curso, no entanto, envolvem uma aproximação mais direta com o próprio Deus. E não seria prudente iniciar esses passos sem uma preparação cuidadosa, ou a reverência será confundida com medo e a experiência será mais traumática do que beatífica. Então, o nosso objetivo é voltarmos à nossa consciência do ser que nós somos em Deus. Mas isso tem que ser muito cuidadosamente trabalhado em nós, a ponto de nós mesmos espontaneamente largarmos do ego, por sabermos que ele é insuficiente, ele é indigno de um filho de Deus, ou seja, indigno do ser que nós somos. Então, quando essa consciência vir a nós, então essa experiência de liberação será beatífica, será será boa para nós, será de trazer um estado de graça. No fim, a cura é de Deus. Então, o último passo Deus dará, que é voltar à ideia de consciência separada para a unicidade total. Isso é com Deus. Os meios estão sendo cuidadosamente explicados. Então, esse curso ensina um meio de como chegar diante de Deus. E esse meio, então, ele nos deixa na antessala do céu, ele nos deixa no sonho feliz ou no mundo real, que é o mundo do ego, porém corrigido de todos os equívocos, apenas com os resíduos do amor, um mundo onde só o amor ainda reside. Então, esse meio, isso é a antessala do céu, onde Deus nos alcança. A revelação pode ocasionalmente revelar o fim, mas para alcançá-lo, os meios são necessários. A revelação é aquele estado de graça que, enquanto nós tivermos ego, enquanto nós tivermos mente dual, é possível experienciar isso ou não também, mas mesmo quem experiencia, isso não dura. O que é esse estado? Estado de completa ausência de medo. E aí a gente sente a presença do amor de Deus vividamente. Então, no céu é assim o tempo todo. Ocasionalmente, eventualmente, é possível experienciar isso, mas isso ainda é temporário. Então, o que Jesus tem por objetivo maior é que a cura seja total e o objetivo de alcançar esse estado de comunicação com Deus diretamente, não só por um tempo. Então, por isso que para alcançar esse estado de revelação constante, que é o estado do céu, os meios são necessários. E que meios são esses? Os meios do perdão à nossa mente por termos escolhido ao ego, e a volta à escolha ao Espírito Santo. E quando voltarmos a escolher o Espírito Santo, nós automaticamente estamos na mente milagrosa. Isso é milagre, e não os efeitos do físico aqui. Os efeitos do físico, a mente que é curada, ela se torna invulnerável, e eventualmente o físico acompanha essa invulnerabilidade, porque já não é mais projetado culpa para cima dele. Mas isso já é apenas aqui dentro dos instrumentos de aprendizagem que nós temos. Não é na nossa mente. Esse curso aqui é um treinamento da mente. Com isso, nós concluímos, então, aqui o nosso primeiro capítulo do texto. E o 2, e o 3 e o 4 seguem cada vez mais instrutivos, cada vez mais maravilhosos, explicando. E quem está iniciando também, parece que isso aqui é muita coisa, porque realmente o curso é único. Se a gente for querer aprender ele através de tudo que a gente já conhecia antes, nós vamos esbarrar numa situação que Jesus ele tem um significado próprio para aquilo que o ego fez.
Por que ele usa esse tipo de temática? Porque no momento que nós captarmos esse significado novo que Jesus dá a ideias do ego, o simples fato de nós captar isso, nós automaticamente já corrigimos o anterior. Então, não precisamos fazer 2 serviços. Se fôssemos aprender o novo, totalmente diferente do ego, nós teríamos que aprender o novo e desfazer o antigo. Assim, nós estamos aprendendo o novo, e no momento que nós aprendermos o significado novo, como por exemplo da palavra milagres, quando o significado novo dos milagres fizer sentido para nós, o significado anterior, ele automaticamente se desvaneceu, porque entrou um significado novo. Então, existe uma sutileza e uma esperteza muito grande de Jesus de fazer isso. Assim, ele usa a palavra expiação, por exemplo, e outros termos. Então, não se preocupem se parece meio embaraçoso inicialmente, mas o próprio texto, e ele cada vez vai acrescentando um pontinho a mais ao que Jesus está explicando. E outra coisa, quem está aprendendo é a mente certa e é o Espírito Santo que está ensinando. Sim, Adriana. Expiação é outro termo que eu não entendo. Aproveitando aí essa... Sim. Desfazer essa crença do ego. No momento que eu estou aceitando a mente milagrosa, estou expiando a mente do ego. Estou desfazendo. Ok, obrigada. Então, estamos agora na nossa hora de interação. E vamos continuar. Que bom que houve já essa participação de vocês. Sim, nossa, eu tô sentindo esse início, essa leitura, esse primeiro capítulo, foi tão esclarecedor com essa leitura conjunta, porque eu tinha lido antes, e o meu livro está todo rabiscado, mas não vinha essa compreensão. Então, eu penso assim, realmente, o milagre da gente começar a entender. E aí eu faço uma analogia com relação a esse aprendizado, que a gente vai aprendendo sem medo. Porque a leitura da Bíblia nos causa, a mim, pelo menos, um enorme medo. Eu não quero ler aquilo, porque aquilo só me traz um medo gigantesco desse Deus distante, cajado na mão, querendo dar paulada o tempo inteiro e ninguém se aproximar dele. E aí eu vejo como é suave essa condução, né, da leitura desse... Eu percebo milagres a cada linha, a cada parágrafo dessa leitura. E é assim mesmo, é isso mesmo, Maria Emília. Me emociona quando a gente faz cada capítulo, eu choro. Aí eu fico aqui sentindo assim que, caramba, eu estou começando a entender. Então, para quem está começando agora, e eu comecei tem pouco tempo, então não se abra, eu digo assim, se abra para a leitura, não se cobre, porque não é para ter cobrança, é para abrir a mente e abrir, na verdade, o coração, né? Não é abrir a mente, é abrir o coração. Isso, porque quem está aprendendo é o tomador de decisões que quer estar ciente de novo do Espírito Santo. Então, é o amor que quer aprender, que está chamando ao tomador de decisões. E vai fazendo cada vez mais sentido, a Magna. Aqui no 2, quando ele fala da percepção que possas conseguir a visão real da qual o olho físico é incapaz. Então, aqui é para a gente usar, então, o terceiro olho, o olho da alma. Não, bom, terceiro olho eu diria ainda que é físico. O ver é pensar, eu já vou direto, pode eventualmente usar, sim, como simbólico, mas eu já gosto de ir direto nos pensamentos do Espírito Santo. Porque o terceiro olho ainda então, olhar com os olhos do Espírito Santo. É. Então,
sentir com o Espírito Santo. Olhar. Isso, simples assim, simples assim. Porque terceiro olho ainda me parece uma coisa só minha. E o Espírito Santo é já um abstrato total, já é uma ampliação da minha mente. Ok. Então, quando a gente tiver a situação, não vê com o olho físico, e sim com o olho do Espírito Santo, ok. Isso. Tá. Eu até gosto de usar pensar, então ver é pensar. Mas é válido também para quem quer usar então esse terceiro olho e quer aprender que isso é um pensamento do Espírito Santo, aí já é mais uma crença que é desfeita e ele passa a utilizar de forma a pensar a mente certa, pensar os pensamentos milagrosos. Deixa eu ver aqui no chat da Iracira. Milagre para mim é conseguir flagrar, numa situação qualquer, um pensamento meu que me machuca e, segurando a mão de Jesus, deixar esse pensamento me mostrar que eu estou apenas me ferindo para me distanciar e me manter separada. Perfeito, percebeu o propósito, por que eu fiz isso e agora não quero mais. Perfeito, isso é um milagre. Da Poliana Ing. Como oferecer milagres para o irmão? Basta pensar de forma correta? Procurar lembrar sempre, na verdade? Lembrando que forma correta não é dentro do ego forma correta. A forma correta é pensar com o Espírito Santo. Então, basta isso. Essa comunicação do Espírito Santo. Um instante santo. Depois a gente volta de novo para o ego. Porque nós ainda não temos, enquanto nós estivermos dentro do corpo, nossa capacidade de ficar com o Espírito Santo é muito rápida. Então, um instante santo precisamos. E isso basta. Aí o milagre já entrou. E a Andréia, além de perdoar meu irmão e de entregar tudo ao Espírito Santo, devo pedir perdão pela crença falsa da separação? Se já entregou tudo e ainda quer pedir perdão, então é a culpa que está falando. Já não entregou, já não está vivenciando. Então perceba que a própria pergunta ainda está trazendo culpa. Então entrega a falta de fé ao Espírito Santo, nesse caso específico. Porque ainda é falta de fé. Você já perdoou. Na verdade, não sou eu que perdoo. O perdão é essa visão do Espírito Santo que o irmão não fez nada. Se tu já captou que o irmão não fez nada, o que resta para ser perdoado? Nada. Né? Mas eu ainda acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Leva esse sentimento, leva esse pensamento para a correção do Espírito Santo. E lindo, Maria Emília, você falou tudo, é verdade. E a Cleusa, exatamente isso que senti. Perfeito. Alguém mais alguma coisa? Eu tenho uma coisa. Sim, Isabela. Então, essa lição me deixou... Nunca tive tantas dúvidas igual essa lição. Então, assim, algumas das minhas dúvidas, mas não precisa responder toda, não. Mas que vem na minha cabeça, anotei aqui. Qual que é a vontade de Deus? E a questão aqui no número 2, que fala assim, tu foste criada para criar o que é bom. Então, assim, a minha maior dúvida foi, assim, criar... O erro maior foi criar esse universo todo físico, ou só o erro é de acreditar que o ego existe a separação? Assim, eu não sei. Você que entendeu o que eu estou querendo dizer? Criar só existe no céu, Isabela. Nada. E para criar o que é bom, o que é belo. Essa é a vontade de Deus. A felicidade perfeita para nós. Essa é a vontade de Deus. Mas a felicidade perfeita não do ser egóico. Do ser o universo foi uma criação errada? Não, é tudo ruim? Não era isso o plano? Não, o universo, em primeiro lugar, não foi criado, foi feito. Ele foi projetado, ele não é real, ele não é criação. Ele é projeção. Mas essa projeção foi errada? Não, ele por um instante, ele foi feito para oferecer algo a mais a Deus. Então, por um instante, ele foi amado. Assim como por um instante, antes da volta ao céu, ele vai ser amado. Quando todo equívoco for desfeito. No momento que nós sentimos culpa e acreditamos que ofendemos a Deus, aí recém entrou a distorção e a culpa e o medo.
Então, Ou seja, então, esse universo não esse é pensamento errado. em si, ele era neutro, ele não foi ruim nem bom, foi, né, foi foi uma inocência, porque ele nem sequer existe de fato, isso nem aconteceu, nós sonhamos que isso aconteceu. Então, Mas e a quando fala assim vontade... que ele foi criado para fazer o que é bom, e aí ele fez Não, esse universo não, ó, aqui, isso foi bom? em consciência no céu, estender o amor é bom. Dentro do ego nós não temos como captar o que é isso, mas criar o que é bom não pense em termos físicos, não pense. Entendi. Não tem nada a ver com criar o universo. Não, é termos espirituais e não de espírito. Criar o amor, criar espírito, estender espírito. Não pense em termos físicos. Nada a ver com o bom e o ruim aqui do físico. E a questão de falar a vontade de Deus, seria qual? Essa de se estender como espírito. Também não tem nada a ver dentro aqui do mundo físico. Não existe vontade de Deus dentro do sonho, dentro do físico. A não ser a vontade nossa de despertar, que ela ela faz, como é que eu vou dizer? Essa não ofende a nossa vontade real do céu, porque nós estamos no céu. Então, nossa realidade é só criar amor, criar alegria, criar paz, criar bem-estar, criar estado de graça. Não tem dentro do sonho como descrever melhor, mas nada da vontade de Deus entra ou pode ser comparado com algo físico aqui. Entendi. Agora, a última pergunta é que você falou da reverência, né? Eu que vim de um sistema religioso de muitos anos, eu entendo que reverência é ir para a igreja e ficar lá adorando a Deus, né? Como todo mundo na igreja faz. Isso Deus, ele quer isso da gente ou não? Isso é idolatria, de jeito nenhum. Deus quer... tu tem as tuas crianças, a tua felicidade. Quando eles estão felizes, você consegue ser feliz com a felicidade deles? Que dirá Deus? Deus quer a nossa alegria. Então, a reverência é o nosso estado de alegria também por Deus nos ter criado. Enfim, Entendi. Não tem nada a ver com adoração. Tá. Obrigada, Nada de então. dizer a Deus o quanto que ele é bom. Ele não tem ego para saber o que é isso. Tá. Ótimo. Obrigada. Então, é isso. Então, semana que vem nós continuamos no capítulo 2. Eu vou, então, encerrar, que nós já deu aqui 1h12. Eu não tenho nenhuma pressa, mas eu sei que isso fica para depois. Deixa eu só ver aqui a Maria Emília, acho que tem mais uma. Eu venho me dedicando a quebrar o hábito de falar que as coisas que acontecem são da vontade de Deus. Para ver que como a mente já vai mudando e a gente se toca já, né? Com velhos hábitos e a gente já se flagra, sim. Então, agradeço mais uma vez de coração a presença de vocês, porque é a presença de vocês da mentalidade e da vontade de nós nos conhecermos que faz esse momento de estudo ser único e ser uma ferramenta do Espírito Santo. Então, gratidão a Jesus e a vocês. Estou encerrando aqui a gravação.